E nós queremos estar nesse momento compartilhando a palavra do Senhor. E eu vou estar de início lendo um versículo bíblico que nós encontramos em Levítico, capítulo 27, o versículo 30. Apenas esse verso. Esse versículo está dentro de toda uma série de regras que Deus havia dado a Moisés enquanto ele estava no monte, para depois ele transmitir para o povo de Israel, que estava prestes, chegando à terra prometida. E esse verso eu quero nessa manhã ler, que é uma das regras, ou seja, das lições, ou seja, dos mandamentos que Deus havia dito para o povo de Israel, usando a vida de Moisés. Levíticos 27, o versículo 30, que diz assim: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Eu vou ler novamente: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados, santos ao Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, nós estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, e queremos ouvir o que Tu tens a nos dizer nesta manhã. Usa-me, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para que eu possa transmitir a Tua palavra e que ela seja clara aos nossos corações. Fala aquilo que precisamos ouvir, fala aos nossos corações, nesse tempo difícil em que vivemos, mas nós te louvamos que nós podemos estar na casa do Senhor, podemos ouvir a voz do Senhor, podemos receber um conforto, podemos ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E assim, ó Pai, nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Talvez esse verso, está um pouco fora do contexto daquilo que representa a data de hoje. Eu estava nessa semana pensando muito, refletindo, falando com Deus, e nós estamos numa série de mensagens sobre santificação. Aí me veio um tema, e eu confesso, os livros que eu tive em casa, eu não encontrei nada falando sobre isso. Aí pesquisando e pesquisando, até que aos poucos fui entendendo, encontrando passagens bíblicas que falassem sobre a santidade do dízimo e oferta. Isso é algo até, eu nunca ouvi uma mensagem com esse título, com esse tema, santidade do dízimo e oferta. E é algo assim que tem me impactado, e eu tenho refletido muito. E quando nós lemos uma das leis, o qual nós temos lido, todos os dízimos da terra, sejam dos cereais, sejam das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados. A palavra consagrada, em outra tradução, diz, são santos ao Senhor. Pois então, refletindo e falando com Deus, um culto especial de festa de colheita, e falar sobre dízimo. Talvez não venha ao encontro exatamente, mas se nós formos ver a fundo, festa de colheita está exatamente falando de dinheiro. Que nós fomos abençoados, Deus tem nos abençoado, temos plantado, temos o nosso salário. E como nós já ouvimos nessa manhã, como o irmão Darcy até mesmo comentou, talvez nós não colhemos como gostaríamos, vivemos em um tempo difícil, as situações não são fáceis, mas acima de tudo nós temos um Deus que é grande, que é poderoso para nos abençoar. E Deus em todo o tempo, Ele sempre guardou o seu povo.
Deus sempre sustentou o seu povo. Só que nós vivemos em um tempo onde parece que nós não estamos satisfeitos com aquilo que temos. Essa que é a grande verdade. Eu não sei como é que você está na sua vida, no seu dia a dia. Você é feliz? Você está satisfeito com aquilo que você tem? Na maioria das pessoas, quando você conversa, você vê as pessoas murmurando, reclamando, que poderia ser melhor, e assim por diante. Mas voltando aqui, amados, dízimo tem a ver com santidade? Será que tem a ver com santificação? Sim. E tem muito e muito a ver. Onde nós, muitas vezes, não conseguimos nem imaginar o quanto a santidade está presente na questão do dízimo. Quando nós falamos sobre dinheiro, quando nós falamos sobre salário, enfim. E quanto mais perto, quanto mais uma vida separada no temor do Senhor, ou seja, quanto mais uma vida santa na presença do Senhor, maior entendimento terei, em especial daquilo que mais temos dificuldade. Quanto mais perto, quanto mais santos na presença do Senhor, maior entendimento terei daquilo que nós temos de maior dificuldade, que é a questão do dinheiro. Quantas famílias separadas, brigas intermináveis e até assassinatos. Quem de nós não tem uma história parecida? Quem de nós nunca discutiu, ou mesmo que talvez não tenha discutido, mas ficou pensando, nossa, o meu irmão, ele pegou melhores terras, a minha terra não era melhor. Aquele meu irmão, meu pai ajudou mais, meu pai e a minha ajudou menos. Você sabe do que eu estou falando, né? Que infelizmente tem separado famílias que hoje nem se olham mais, nem se visitam, mas são irmãos. E por incrível que pareça, todos estão na igreja e querem um dia morar no céu. Eu acho que vai ter vários céus, né? Porque se eles não conseguem ficar aqui na terra juntos, no céu muito menos. Então vai ter que ter vários céus, né? Então são coisas, amados, para nós pensarmos, para nós refletirmos. Uma certa pessoa disse uma frase, e eu não sei de quem é essa frase, que diz assim: o homem se converte com facilidade no coração, uma certa dificuldade na cabeça, mas nunca se converte no bolso. Eu não sei como é que você é, mas eu me preocupo muito e muito e muito. Lá em casa, quem é o administrador financeiro sou eu. Toda semana eu estou lá com a calculadora na mão e calculando. Daí você pensa assim, nossa, final do mês vai sobrar tanto. Aí surge isso, aquilo, e está de novo no vermelho. Aí no outro mês você consegue repor, mas graças a Deus você consegue andar se cuidando, não gastando aqui, não gastando nada, você consegue viver controlando, pagando as contas e não devendo ninguém. Mas é uma dificuldade muito grande a questão do dinheiro. É muito grande. Eu não sei como é que você tem lidado com o dinheiro, mas é uma situação muito difícil. A questão do dinheiro é uma coisa que tem prendido muito e muitas pessoas. E, acima de tudo, conforme nós já mencionamos, a questão da santidade no dízimo, aí nem se fala. Ah, pastor, mas não sobra. Como que eu vou dar? Pois é, se nós nunca começarmos, nunca vai sobrar mesmo. São coisas que nós vamos estar nessa manhã falando um pouquinho e tentar entender um pouco esse assunto. Eu tenho, amados, entendido desde a minha infância, desde a minha juventude, principalmente, de lá para cá, tudo que eu ganho, eu tiro 10%. Não tenho vergonha e medo, eu falo isso com muito prazer e com muita alegria que eu tiro.
E eu tenho conversado com muitos irmãos que fazem a mesma coisa, né? E nunca faltou. Basta cuidar, basta ser um bom administrador. Eu queria comprar tanta coisa, mas eu vou comprar aquilo que eu tenho condições. E eu estava hoje de manhã ainda pensando, eu gostaria que você pudesse sonhar um pouco comigo, sonhar acordado. Né? Você consegue fazer isso? Quem de vocês gosta de sonhar acordado? Eu amo sonhar acordado. Né? Porque você mesmo decide os sonhos. Você pensa no que você quer. Né? Então, sonhe um pouco comigo. Quanta coisa poderíamos fazer se todas as pessoas fossem dizimistas na igreja? Poderíamos ter mais pastores, poderíamos ter músicos que dão curso de canto, de instrumento, poderíamos pagar bem essas pessoas, poderíamos abrir uns 2, 3 campos missionários e tudo muito mais poderíamos fazer dentro de uma igreja. Isso falo em relação à nossa igreja. Mas não podemos fazer. Porque há muitas pessoas que têm dificuldade nessa área. E eu não sei porquê. Não sei porquê. Mas como eu falei antes, mas pastor, não dá, vai faltar. Para mim nunca faltou. Nunca faltou. A prática de dar dízimo e ofertar, ela é muitas vezes criticada nos dias de hoje, principalmente dentro da igreja. Eu não sei como é que você está aí no teu banco, talvez deve ter gente já lá se remoendo no banco, mas falando de novo sobre dinheiro, falando de novo sobre dízimo. Pois é, tem que falar, porque enquanto a pessoa não aprender, tem que continuar falando. Né? Porque isso é algo bíblico. Né? Há aquelas pessoas que acusam que a prática do dízimo foi instituída na lei de Moisés, e que é obsoleto, ou seja, ultrapassado para os crentes do Novo Testamento. Como se fosse algo somente do Antigo Testamento. Hoje, no Novo Testamento, nós vivemos no tempo da graça e posso dar o que eu senti. Se eu for pensar de dar o que eu sinto, eu ia dar R$5 por mês. Porque eu não sinto em dar. Eu não sinto em pagar dízimo. Mas eu vejo como uma obrigação como cristão. Eu faço isso como uma compra normal que eu faço todos os meses que eu vou lá e pago a conta. É inegociável. Eu lido com os 90%, eu não lido com 100%. Com 90% eu trabalho com 90%, eu não trabalho com 100%. Outras pessoas simplesmente rejeitam qualquer sentido de obrigação de dar. Tipo assim, se vire como a igreja se mantém, né? Se a igreja vai pagar as contas ou não. A igreja muitas vezes tem tantos projetos de poder abrir campos missionários. Imagine nós, Batista Independente, poder abrir um campo missionário lá, por exemplo, na China, que seja. Poder preparar um missionário, por exemplo, só um exemplo aqui. O Diego está se preparando para se formar pastor, não sei se ele vai ser missionário ou não, ele termina o curso, e nós pegamos ele e levamos ele para um lugar onde não tem nenhum pastor, nenhum missionário, e nós sustentamos ele. Teríamos suficiente para fazer isso. Nós ficamos muitas vezes presos, não temos condições. E há outras pessoas que interpretam de forma errada a prática do dízimo e ofertas como meio de ser próspero e ter proteção espiritual. Ainda isso também. Muitas pessoas acabam pensando assim, eu vou começar a dar e daí eu tenho que ser próspero. Aí Deus tem que me abençoar. Eu já pensei muitas vezes nisso. Mas não é dessa forma. Deus sabe o melhor para nós. Às vezes as pessoas olham assim para o pastor e dizem, nossa, ele é fiel no dízimo, e o que ele tem? Eu tenho uma esposa, tenho 2 filhas, tenho um carro, tenho uma família, tenho um pão de cada dia na mesa, e sou feliz. É importante, amados, notar que a prática do dízimo é algo que precede em centenas de anos, ou seja, a lei dada a Moisés, ou seja, antes da lei, e quando Deus colocou isso como lei ao povo de Israel, já existia o dízimo.
A primeira menção, amados, do dízimo na Bíblia é encontrada em Gênesis, no capítulo 14, quando Melquisedeque, o rei e o sumo sacerdote de Salém, se encontraram com Abraão, quando este regressou de uma batalha. E Abraão apresentou a Melquisedeque 1/10 de tudo que tinha ganho. Isso se tornou uma prática para Abraão e sua família. E nós vemos isso mais à frente, quando Jacó, que era seu neto, eles fizeram uma aliança com Deus de dar o dízimo de tudo o que ganhavam. Então é uma prática muito antes de ser instituído o dízimo, já havia essa prática na vida de Abraão, que nós são nossos pais na fé. E quando falamos de ofertas, tem o seu início muito mais para trás ainda, né? Lá de Adão e Eva, quando os filhos Abel e Caim já traziam ofertas para Deus. E mesmo que talvez pensemos que o dízimo no Antigo Testamento seja algo cultural, como nós temos já dito antes, é algo cultura que Deus instituiu no Novo Testamento. Nós temos tantas e tantas passagens que nos falam sobre dízimo. Eu gostaria que você pensasse comigo um pouco. Uma coisa que eu achei muito interessante, eu nunca tinha observado nesse ponto. Só para nós entendermos melhor. Eu creio que aquilo que eu vou falar agora, nós vamos entender claramente de como funciona e de como são as coisas. Na Bíblia, tem uma palavra que é mencionada umas 5.000 vezes, que é a palavra Senhor. Ou seja, a palavra Senhor que se refere a Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, essa palavra ela é citada por mais de 5.000 vezes. A palavra Senhor significa proprietário, ou seja, Ele é o dono de todas as coisas. Então a palavra Senhor é uma palavra muito forte na Bíblia quando ela é endereçada a Deus. E nós usamos muito essa palavra Senhor. O nosso Senhor. Eu sirvo o meu Senhor. Eu ando com o meu Senhor. Eu sigo os passos do meu Senhor. E o famoso versículo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E olha só o que diz em Salmos 24, versículo 1. A palavra do Senhor afirma lá o seguinte, Salmos 24, o versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra. Vocês conseguem ver que a palavra Senhor ela está na letra maiúscula, se referindo a Deus. Do Senhor, de Deus é a terra, e tudo o que nela existe, o mundo e o que nele vivem. Então, o que nós entendemos através desse verso? Do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem é do Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Tudo é dele. A vida que você tem é dele. O carro que você tem é dele. A terra que você tem é dele. O emprego que você tem é dele. Tudo que você ganha é dele. Se nós reconhecermos isso, então, em vez de nós dizermos que eu possuo algo, que eu tenho algo, eu vou entender que é do Senhor. E o Senhor me dá essa liberdade, essa oportunidade e essa bênção de administrar tudo que eu digo que é meu, que não é de Deus. Quando nós olhamos no mundo, a economia ela se baseia na propriedade privada. A economia anda conforme os ganhos, conforme as plantações, conforme tudo que é produzido. Mas no reino de Deus não é assim. Quando nós, amados, aceitamos Jesus, observe bem, no dia que você aceitou Jesus, você foi levado,
você foi inserido para dentro do reino de Deus. É como se nós pudéssemos dizer aqui, você foi transladado. Antes você estava no mundo pertencente a este mundo, ao reino deste mundo, mas no momento que você aceitou Jesus, você agora é inserido, você faz parte do reino de Deus. E desde então, Deus, Ele se torna o nosso Senhor. E tudo que temos, entregamos para Deus. E o dinheiro faz parte dessa entrega. E assim nos tornamos administradores. Em outra palavra diz, nós nos tornamos mordomos de Deus. Cuidamos das coisas que são de Deus. O nosso Senhor. Eu pergunto aqui, será que nós entendemos isso? Eu vou falar isso mais uma vez para isso ficar bem claro. Quando você aceita Jesus, você é desligado do mundo atual, do reino deste mundo, e você entra como se fosse uma porta de entrada para o reino de Deus. E agora você vive no reino de Deus. Você é filho de Deus. E você então entende automaticamente que agora você tem um Senhor, o Todo-Poderoso. E você entende profundamente que tudo que você tem não é mais teu, mas é do Senhor, e você se torna um administrador do Senhor. Conforme lemos, tudo é do Senhor. Nós temos que, amados, que entender que aquilo que eu tenho, olha só, aquilo que eu tenho, aquilo que você tem, é graça de Deus na tua vida. Você não pode dizer, meu amado, que aquilo que você tem é porque você trabalhou. Sim, você trabalhou, ok. Mas se Deus não tivesse dado a força, a sabedoria e entendimento, você não teria nada. E cuidado, você pode acordar amanhã morto, ou não tendo mais nada daquilo que você diz que é teu. Nós temos, amados, muitas vezes um entendimento muito falho nessa área. Nós somos muito de dizer, muitas vezes, é meu, é meu, é meu. Eu conquistei, eu trabalhei. Se você trabalhar como eu trabalho, você também teria. Cuidado. Eu conheço tanta gente que trabalha e trabalha, e trabalha, e trabalha, muito mais que você. E mal a pena, tem uma casa e o pão de cada dia. Por quê? Muitas coisas eu não tenho como uma resposta para isso. Deus tem um tratamento igual, um tratamento diferenciado um com o outro. Pobres e ricos sempre existiram, desde o início. Mas nós temos que saber lidar com tudo isso. Assim sendo, Deus é o nosso Senhor, tudo é dele, amém? Eu quero ouvir um amém bem forte. Tudo que eu tenho é do Senhor, o Senhor é meu Senhor, amém? Amém. Ok, então até agora estamos entendidos. Agora, para nós entendermos mais a fundo, quem de vocês já arrendou terra? Ou talvez tenha arrendado, mas sabe o que é. Geralmente, hoje em dia, o pessoal cobra quantos por cento? 30%? Em média, né? Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. E eu pergunto, para quem arrenda, pagar esse 30%, como é que você paga isso? Com sofrimento ou com... Você paga, né? E paga às vezes até antecipado ainda. E você paga 30%. Você colheu 100 sacos, você dá 30% ao dono da terra. E você faz isso sem queixa, sem murmuração, porque foi um tratado que você fez. E Deus, olha só, e Deus te pede só 10. Mas a terra é minha, será que é tua? Tudo é de Deus. A terra que você tem é de Deus. E Deus pede só 10.
e não conseguimos pagar. Mas arrendamos terra, pagamos 30. E a terra que é minha, eu não consigo pagar 10. Que Deus perdoa, Deus entende. Deus sabe que eu fiz umas contas ali, comprei um carro novo e agora estou apertado. E assim por diante. Temos inúmeras desculpas. Um outro exemplo, você que trabalha e que ganha 10 mil por mês. Que benção, né? Quem ganha 10 mil, levante a mão. Não precisa levantar. Mas 10 mil por mês. E Deus te pede só 10%. Calculando dá R$1.000. E lembrando que esses 10 mil não são teus. São de Deus. E Deus te pede só 10%. É que nem aquela história daquele camarada que foi lá com o pastor, ore por mim que eu quero um emprego, e quando Deus me abençoar com um emprego, eu vou ser fiel no dízimo. E o pastor orou por ele. Ele recebeu um emprego, começou a trabalhar, ganhando R$100. Todo mês dava 10 de dízimo. Começou a trabalhar, dando, se dedicando. O salário aumentou para 500, dava 50 de dízimo. Foi para 1.000, dava R$100. E foi aumentando. De repente ele já estava ganhando 5 mil. De repente estava ganhando já 10 mil. E um dia ele foi pastor. Olha só, tanto dinheiro que eu estou dando de dízimo. É muito dinheiro. Eu não tenho como dar menos. Aí o pastor disse, faz o seguinte, vou morar aqui e você volta a ganhar R$100 por mês e você dá R$10 de dízimo. Então a escolha é tua. Até nisso nós temos, às vezes, dificuldade. Isso é interessante de como nós, muitas vezes, inventamos desculpas. Meus queridos, tudo isso é uma questão do senhorio de Deus. E temos que entender que eu e você somos mordomos, que somos administradores de Deus. Eu só quero que você entenda uma coisa, meus amados, eu não estou aqui para cobrar ninguém. Assim como eu prego sobre mentira, sobre adultério, eu tenho que pregar sobre o dízimo. Mas se você quiser continuar mentindo, a escolha é sua. Se você quer adulterar, a escolha é tua. Se você não quer dar o dízimo, a escolha é tua. Mas pregar, nós temos que pregar. Por isso, amados, que o dízimo, ele está ligado com a santificação. Se eu entender esse ponto, dou o dízimo e estou assim santificando a minha vida e me tornando cada vez mais santo. Ou seja, para nós continuarmos nesse processo de santificação, daquilo que nós estamos falando desde fevereiro, para continuarmos nesse processo de santificação, de nós nos tornarmos cada vez mais santo, nós temos que orar e converter o nosso bolso. E para finalizar, o que eu vou falar agora, queridos, preste muito bem atenção. Uma experiência viva e a cores que vocês podem ver é eu. Eu sou dizimista. Não faltou nada e não vai faltar em nome de Jesus no momento que você decidir começar. Dízimo, amados, é um ato de fé. Amém? Não sei se vocês concordam nisso. Mas dízimo é um ato de fé. Assim como crer em Deus é um ato de fé. Nós não vemos Deus. Nós não podemos apalpá-lo. Mas pela fé, eu creio que Deus existe. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Logo, crer na palavra de Deus é um ato de fé. E é por isso que o dízimo está entrelaçado na mesma questão. É um ato de fé. É um ato de coragem, é um ato de você se posicionar como cristão, você que quer se santificar. E acima de tudo, o dízimo é uma promessa de Deus. E somente você entendendo, experimentando isso na tua vida, começando a fazer esta experiência, é o que você vai então entender o que é isso. Muitos não gostam de ler Malaquias 3.
Outros dizem, do Antigo Testamento. Mas é tão interessante aquilo que Deus fala através do profeta Malaquias. Ele inicia no verso 8 de Malaquias dizendo: pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que te roubamos? No dízimo e nas ofertas. Eu lembro de um pastor, não vou mencionar o nome dele, mas ele dizia abertamente na igreja: a pessoa que não dá dízimo é ladrão. Eu não vou dizer isso. Mas ele dizia: a pessoa que não dá dízimo é ladrão. E ladrão não entra no reino dos céus. Uma palavra dura, forte, né? Não sou eu que estou dizendo, é um pastor amigo meu que falava isso, né? Mas se nós formos ler aqui esse versículo, Deus estava questionando o povo: vocês estão me roubando. E o povo: mas como te roubando? Vocês estão me roubando em dízimos e ofertas. Então Deus estava chamando o povo de Israel de ladrão. O versículo 9 continua dizendo: vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, e a nação toda está me roubando. Aí chega no versículo 10. Olha só que maravilha, que profundidade, que bênção nesse verso. É o único lugar que Deus diz assim: você pode me provar, experimenta fazer, se não vai dar certo. Me prova. Se você fizer, se você der o dízimo, você pode cobrar Deus. Ei Deus, eu te dei o meu dízimo e eu quero que tu me abençoes. É a única vez que nós podemos reclamar diante de Deus. Porque diz assim, verso 10: tragam o dízimo todo o depósito do templo, para que haja alimento na minha casa. Então aqui primeiramente está falando o quê? Que é preciso trazer o dízimo à casa do Senhor. E aqui eu abro um parêntese. Se você quer dar o dízimo para um pastor ou para um missionário, não dê dízimo, dê oferta. Porque o dízimo pertence à igreja do Senhor. O lugar onde você congrega, o lugar onde você se alimenta. Se você quer ajudar um missionário, se você quiser ajudar um pastor, alguém fora, dê oferta. Mas não mexa aquilo que pertence à casa do Senhor. Continuando. Ponho-me à prova, diz o Senhor. Olha só, ponho-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejo se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. Vocês conseguem entender a profundidade desse verso? Me põe à prova, faz um teste, experimenta começar. E vocês verão as bênçãos que estarão sobre a tua vida. E muitas vezes, amados, nós vivemos toda uma vida cristã e a gente não usufrui dessa bênção que é o dinheiro. Por isso que o dinheiro, amados, é uma bênção. Muitas pessoas dizem que é uma maldição. É uma maldição, sim, se você não sabe lidar com ele. Versículo 11: impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Estão todas as nações o chamarão. Primeiro aqui, versículo 11. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Eu não quero aqui, amados, mencionar, não quero aqui falar, mas muitas vezes situações acontecem. Tantas perdas que muitas vezes nós temos. E incrível que é uma coisa assim, interessante que muitas vezes nós cristãos, que somos fiel em nossos dízimos, nós acabamos sofrendo junto com aquele que não é fiel. E isso a igreja do Senhor é clara. Por isso que eu falei antes, sonhe comigo, pense comigo, se todos fossem fiéis. Eu pergunto, será que o nosso tempo não seria diferente? Só para você perguntar, se questionar. Será que as coisas não andariam melhor? Será que nós não teríamos um emprego melhor? Será que nós não ganharíamos mais? Só para nós pensarmos um pouco. E o versículo 12 diz assim: então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o povo ficará assim: nossa, o que essa pessoa tem de diferente? Como aquela pessoa é abençoada. E nós simplesmente vamos poder dizer, porque eu sou fiel ao meu Senhor. Queridos, é uma experiência que eu tenho feito, e tenho desde o início, desde jovem.
Faça uma experiência com Deus e você verá e experimentarás o que eu tenho vivido ao longo dos anos. Mas não faça com a experiência de você dizer assim, agora eu vou ficar rico, eu vou ser próximo. Não faça nesse sentido. Porque prosperidade, todos nós sabemos o que é viver desprovido de necessidades. Prosperidade é você ter o que vestir, você ter um lar, é você ter comida. Se Deus nos der mais coisas, amém. E a gente acaba muitas vezes esquecendo da principal coisa que Deus tem nos dado, que é Jesus, o seu Filho. Para nos trazer vida abundante, nos dar a oportunidade de vida eterna. E por fim, amados, santidade está atrelado ao dízimo. Aqui eu volto a esse ponto. Santidade está atrelado ao dízimo. A pessoa que não consegue converter o seu bolso, a pessoa que não consegue dar o dízimo, nunca chegará a uma plena santidade e santificação. Como o pastor Wilson diz, pronto, falei. Se quer se tornar santo, assim como a Bíblia nos fala, sede santos porque eu sou santo, precisamos converter o nosso bolso. Como mencionei antes, vai faltar, não vai faltar. Não vou conseguir pagar as contas, você vai conseguir e vai sobrar. Porque há algo interessante, amados, que acontece nesse sentido, porque a bênção de Deus, a mão de Deus está sobre o nosso lar, sobre a nossa vida. Praga nenhuma poderá chegar à nossa tenda, nenhum mal poderá chegar em nossa vida, em nossa casa, se nós somos fiel. Não tem como chegar, porque a bênção da provisão estará sobre nós. Nós temos que, amados, nos libertar desse apego ao dinheiro e nos apegar a Deus. Quem de nós não conhece o texto de Mateus 6, 19 ao versículo 21, que diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, o primeiro passo para a santidade é desapegar-se aos bens materiais. Não estou aqui dizendo que nós temos que largar tudo, meus amados. Não precisa fazer isso. Você não precisa vender tudo que você tem e dar aos pobres. Mas é você procurar se desprender. Algo que eu tenho mencionado no passado tanto, irmãos, nós temos que investir um pouco mais no reino de Deus. Há pessoas que sempre estão endividadas, porque sempre compram coisas que não tinham necessidade. Eu estou tão endividado, mas comprou mais um carro novo, comprou mais aquilo, está sempre endividado, gente. Vamos pensar um pouco, nós temos que administrar, conforme eu falei antes, nós temos que administrar tudo aquilo que pertence a Deus. Nós temos que nos desapegar. E como já mencionei, o maior desapego, a maior dificuldade é a questão do dinheiro. Nós temos muitas vezes medo que amanhã vai voltar. Medo de, eu tenho que poupar, eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar nos meus netos, isso é bom. Nós não pode ser um exagero. Nós não podemos, amados, simplesmente negligenciar todo esse contexto da palavra na questão dos dízimos. Quem é o teu Senhor? Tudo é dele. Invista no reino de Deus. Deus não lhe pede tudo, Ele apenas pede 10. Que nós, amados, possamos entender isso e viver em santidade. Vamos tornar santo o nosso bolso. Vamos ser bons administradores. Vamos, de uma vez por todas, entender o que é santidade, questão de dízimo e oferta. E para terminar, eu quero, amados, desafiar você a entregar o teu dízimo. Faça um teste.
e você verá o que Deus fará na tua vida. Mas só para ressaltar, amados, vocês acham que é difícil, ou seja, que é fácil entregar uma mensagem como essa, onde mexe no nosso bolso? Isso é uma das maiores dificuldades que os pastores têm. Nós temos que falar de tudo e temos que, infelizmente, ou seja, felizmente, falar também sobre o dinheiro, sobre o dízimo. Nós precisamos, amados, entender isso. Assim como você entendeu que não devemos mentir, que não devemos adulterar, que não devemos fazer isso, que não devemos fazer aquilo, temos que entender a fundo sobre a questão do dízimo. Claro, se você ligar a internet, dependendo de quem você ouvir, ele vai dizer assim: dá quanto você acha, dá o que você sente. Como eu falei antes, se eu for dar o que eu sinto, eu vou dar R$5 por mês. A questão de cristão, de seguir, de ser santo, não é questão de sentir. Hoje eu não tenho vontade, eu não sinto nada, eu não sinto nada de ir na igreja. Como um tempo atrás estava ali um jovem e um pastor sentado, e o jovem disse assim: pastor, eu não tenho vontade, não sinto vontade nenhuma de ir para a igreja, de cantar, de adorar, eu não sinto vontade de ler a Bíblia, não sinto vontade de dar o meu dízimo. Até que o pastor pegou a Bíblia e deu uma biblada na cabeça dele. Aí o pastor perguntou: você está sentindo agora uma coisa? Ou seja, cristão que conhece a palavra, você não precisa sentir. Eu não sinto. Gente, está na palavra. É questão, amados, de nós nos posicionarmos e nós nos aprofundarmos na santidade ao Senhor, nos santificarmos. Como nós um dia vamos chegar diante de Deus e Deus vai dizer assim: tudo que você tem eu te dei, e o que você me deu? Será tremendo. Pensemos nisso. Se você talvez quiser conversar um pouco melhor sobre isso, nós temos tantos irmãos da igreja, eu posso te indicar algumas pessoas. Se você tem dificuldade nessa área, nós podemos nos ajudar uns aos outros. Mas eu só sei e preciso dizer, amados, que Deus tem tantas bênçãos para vocês. Vocês não fazem ideia. A questão do dinheiro. Deus tem tantas bênçãos para nós. Eu sei que nós temos muita dificuldade, mas nós precisamos orar e precisamos buscar o Senhor, para que nós tenhamos um entendimento em relação ao dinheiro. Você que é jovem, começa, pratica. Às vezes é mais fácil. Quando você já começa, quando você é adolescente, você ganha lá uma mesada do pai e da mãe, já separa, dá, entrega, vai ser mais fácil você acostumar com isso. Às vezes, quando nós estamos com uma idade avançada, às vezes nós temos essa dificuldade, às vezes a vida toda a gente não foi fiel. Como começar agora? Mas comece. E com certeza, é o que Deus tem falado fortemente no meu coração, e eu quero falar para vocês: Deus vai abençoar vocês. Deus vai abençoar a sua família, Deus vai abençoar o seu emprego, Deus vai abençoar as tuas plantações, Deus vai abençoar tremendamente a tua vida, e todos nós como igreja seremos abençoados. E nós viveremos, amados, num tempo muito abençoado, mesmo que nós vivamos num tempo difícil, onde muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizer: o mundo está num caos. Para quem é servo do Senhor e anda no caminho do Senhor, nunca está num caos. Deus está no controle sempre e sempre, e Deus sempre cuidou e cuidará dos seus filhos. Isso sempre Deus fez, e vai continuar fazendo na tua vida e na tua família. Feche seus olhos, meu querido, e vamos orar. Eu não conheço a sua vida, como você tem lidado com tudo isso. Por favor, não critique o pastor Eliseu com isso. Não seja alguém que vai comentar lá fora depois, de novo falar sobre dinheiro. Mas leva isso ao teu coração, medite, ore,
Quando você estiver sozinho com teu pai, ore e fale com ele. Se você tem dificuldade, peça ajuda ao Senhor. E Deus vai te ajudar. Aleluias. A palavra do Senhor, ela está ali em Malaquias. Mas ela é para nós, amados. Que Deus vai derramar bênçãos bênçãos grandiosas sobre nossas vidas, sobre nossa família. Deus diz, me põe à prova. Deus diz, experimenta. É isso que Deus nesta manhã quer falar ao seu coração. Experimenta, comece a fazer. E você vai poder ver as bênçãos. Daqui uns dias você vai testemunhar do que Deus fez na tua vida. Se desprender daquilo que tanto tem machucado, tem destruído famílias. E nós sabemos que nós precisamos sim do dinheiro, precisamos trabalhar, precisamos sim pensar no futuro dos nossos filhos, mas a gente não pode viver preso a isso. Não podemos ficar presos a isso, precisamos confiar acima de tudo no Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo, Ele é dele, tudo é dele. E precisamos entender o senhorio de Deus em nossas vidas. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Nós somos administradores. E como nós estamos administrando? Como nós estamos administrando? Pai querido, eis-nos aqui, Pai, na Tua presença. Que os Teus filhos que estão aqui nessa manhã, Pai, possam entender, compreender. Fala a cada coração, Senhor, e que eles possam meditar sobre isso. Que Teu Espírito Santo possa falar aos seus corações. E que nessa manhã, Senhor, os Teus filhos possam tomar uma posição. Que possam, em nome de Jesus, dizer, Pai, me perdoa, Pai, por todos esses anos que eu tenho sido infiel. Basta administrarmos. E o Senhor, em nome de Jesus, Ele estará abençoando as tuas plantações. O teu salário vai aumentar. As enfermidades muitas vezes irão sumir. Bênçãos grandiosas o Senhor tem. Santidade nos dízimos. Oh Deus, que nós possamos ser santos nessa área, onde o dinheiro não manda em nós, mas nós mandamos nele. O dinheiro não tem poder nenhum sobre nós. E nessa manhã, Pai, nós entendemos, nós nos santificamos, nós queremos ser mais santos, e queremos ser santos nessa área, em nome de Jesus. Que a tua igreja que está aqui possa entender e compreender, Pai. Não estamos aqui, ó Pai, falando daquilo que o mundo lá fora fala, que o pastor está pedindo dinheiro. Não é isso. Não é isso. Isso pertence a Deus. E nós na igreja que administramos o dinheiro, que é o conselho, juntamente com toda a igreja, temos que ter muito temor a Deus, aonde usamos esse dinheiro. Pai, nos ajude, para que possamos avançar, e possamos entender, ó Pai, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, amados. Tenham todos um ótimo e abençoado dia.